Bom, gente, olha, 7 horas e 26 minutos. As imagens das câmeras de vigilância confirmam, segundo a polícia, o abuso sexual na UTI de um hospital particular de Goiânia. A TV Anhanguera teve acesso com exclusividade a trechos do depoimento da enfermeira que contou como tudo aconteceu e disse que a jovem abusada chegou a pedir socorro. O abuso foi gravado pelas câmeras de segurança da UTI deste hospital particular de Goiânia. As imagens mostram um técnico em enfermagem, Hildson Custódio Bastos, com uma mão no rosto da paciente e a outra por baixo do lençol, acariciando as partes íntimas dela. A paciente contou tudo para uma enfermeira, que foi ouvida pela polícia. A TV Anhanguera teve acesso com exclusividade a trechos do depoimento. A enfermeira disse que a jovem implorou que ela ficasse. Por favor, eu não quero outra equipe, fica aqui comigo à noite. E explicou o motivo. Disse que havia sido abusada por um enfermeiro. A enfermeira contou ainda que a vítima estava sonolenta, porque foi sedada, e confirmou que no momento em que foi abusada, estava com braços amarrados na maca e entubada. Muito provavelmente ele acreditava que ela estava inconsciente no momento do abuso e confiou nisso para praticar esse ato libidinoso. Tanto é que a vítima ela se contorce de maneira muito contundente, ela se mexe na cama, ela tenta se desvencilhar do agressor. A jovem morreu 10 dias depois de ser abusada. O hospital não comunicou nada aos pais. Eles só ficaram sabendo do que aconteceu na UTI porque a Polícia Civil precisou interromper o velório e retirar o corpo para fazer exames que comprovassem o abuso sexual. Com o resultado desses exames, o técnico em enfermagem deverá responder por estupro de vulnerável. Hildson Custódio Bastos está preso preventivamente. Ele se apresentou à polícia na manhã desta quarta-feira. Durante todo o interrogatório, preferiu ficar calado. Eu acredito que a gente tem que analisar as imagens primeiro para ele poder falar, dar um depoimento, dar a versão dele daquilo que aconteceu. Ele alega para mim que é inocente. O repórter Fábio Castro tentou que Hildson se explicasse. Você tem alguma coisa a dizer em relação às denúncias? Amigos da jovem disseram que ela sempre se recuperava das crises convulsivas e cobram respostas para a morte. A gente quer saber o que aconteceu com ela. Ninguém nunca explicou o motivo, o que realmente aconteceu, entendeu? Depois que o caso da estudante veio à tona, familiares de uma idosa procuraram a Delegacia da Mulher para fazer uma outra denúncia contra o mesmo hospital. Segundo a filha e a neta da dona Antônia, a aposentada de 82 anos estava com doença renal crônica e pneumonia e morreu 5 dias depois de receber alta da UTI. No tempo que ficou internada, em dezembro do ano passado, a idosa disse ter sido tratada com muita truculência e afirmou que um enfermeiro colocou o dedo nas partes íntimas dela. Só, minha filha, eu vou falar para você, eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida o que eu passei dentro disso aqui. Que eu não quero mais vir para cá. Aquela pessoa que eu te falei, ele abusou de mim, ele me machucou demais. A família disse que na época procurou o hospital, mas que a direção negou acesso às imagens de câmeras de segurança e afirmou que a idosa estava alucinando. A família quer que o caso seja investigado. O fato em si é a mesma coisa que a minha avó relatou. Espero que a polícia investigue, direitinho, para não acontecer com outras pessoas. Nós entramos em contato com a OGTI, empresa responsável pela UTI do Hospital Goiânia Leste, mas ainda não recebemos um retorno. O Hospital Goiânia Leste disse que assim que ficou sabendo do caso, informou a polícia e demitiu imediatamente Hildson Custódio. Disse que todos os leitos de UTI são monitorados por câmeras que funcionam 24 horas por dia. O hospital disse que a causa da morte da jovem de 21 anos não tem relação com o abuso sexual. O Conselho Regional de Enfermagem disse que abriu investigação sobre o caso e ontem fiscais foram até o hospital. Disse também que o técnico em enfermagem pode ser cassado se for confirmado o abuso sexual. E a gente recebe aqui no nosso estúdio a titular da Delegacia da Mulher de Goiânia, a doutora Paula Miotti, que apurou então esse caso, investiga esse caso. Agora, o que está faltando para concluir esse inquérito, delegada? Bom dia.
Bom dia a todos. Nós estamos finalizando algumas oitivas, né? Estamos em fase de conclusão das últimas diligências e nós acreditamos que nos próximos dias a gente já finaliza esse inquérito. É isso mesmo? Se ficou muito claro para a polícia o que aconteceu dentro daquela UTI? Exatamente. Esse é um caso mais raro. A maioria dos abusos sexuais que envolvem a prática de um ato libidinoso, eles são fugazes, assim, então não deixam vestígios. Geralmente você não consegue comprovar por meio de um laudo do IML, você não tem uma testemunha presencial, não tem imagens de câmeras de segurança. E esse caso, nós, apesar de não termos realmente imagens de uma testemunha presencial, nós temos imagens que são muito claras e que demonstram, né, os vídeos, eles gravam exatamente o momento do abuso sexual. Então é um caso que não há dúvidas, porque as imagens elas falam por si só, tanto a respeito do ato em si, do ato libidinoso em si praticado, quanto a autoria, que quem seria o autor, né, desse ato libidinoso praticado. Delegada, e esse rapaz que está sendo investigado, o que ele chegou a dizer à polícia? Ele preferiu permanecer em silêncio, né? Nós temos apenas relatos informais de versões que ele alegou para familiares de pessoas do convívio dele após ele saber, né, da divulgação do caso pela mídia, pelos grupos de mídias sociais. O que seriam esses relatos informais? E aí ele falou que, na verdade, ele estava praticando procedimentos relacionados a próprias técnicas de enfermagem, né? Uhum. Só que a gente, como eu disse, esse é um caso que nós não dependemos de testemunhas para comprovar. Tem as imagens que falam por si só, então é muito contundente as provas, né, que foram produzidas. A família também questionou em relação a não ter sido avisada pelos responsáveis pela UTI em relação ao que estava acontecendo. Isso também a polícia vai apurar? E até foi pega de surpresa, porque o corpo teria sido retirado ali do velório para que fossem feitos os exames a pedido da polícia. Na verdade, assim, para as investigações, a família teria pouca coisa a acrescentar no momento inicial, que é um momento, né, de uma investigação mais contundente, até uma representação pela prisão preventiva. Muitas vezes, até se a família não sabe, ela pode atrapalhar a investigação, como vazamento de informações para o investigado, e isso atrapalhar. Então, a polícia, que o foco é a investigação, geralmente não narra os fatos de maneira para pessoas que não precisam ficar sabendo, né, num primeiro momento. No caso, em tela, tudo levava a crer que a vítima poderia se recuperar, uma menina jovem que não tinha uma doença, pelo menos assim inicialmente com o relato do hospital, algo que levasse a acreditar que ela iria vir a óbito. Então a gente acreditou que nós poderíamos ouvi-la, né, mesmo que internada, nos próximos dias. E não se imaginava que realmente ela pudesse vir a óbito de maneira tão rápida. Então, nós não comunicamos à família porque, para a investigação em si, não era relevante. Em relação ao procedimento do hospital, né, eu acho que é uma questão que eles entenderam de talvez não repassar nesse primeiro momento, justamente para não piorar o quadro de saúde da vítima, porque eu imagino que a preocupação do hospital era manter a vítima viva, manter um quadro mais estabilizado dela fisicamente e até mental. Então, me parece que talvez alguns tipos de informações poderiam prejudicar. Não sei se é isso, mas em relação à polícia eu posso falar que a gente retardou um pouco a comunicação aos familiares para que pudesse realmente evitar atrapalhar nas investigações, né? Que eu acho que não seria o caso, mas que poderia ser, então, a gente, para evitar isso. Né? Pois não. Agora, delegada, e esse outro caso que a gente viu agora na reportagem da Patrícia Bringel, né? A polícia já começou a investigar, como é que está isso também dentro da delegacia? Assim que a vítima nos procura e nos relata, a gente já instaura o inquérito policial e já começamos a investigar. Esse é um caso diferente dos nossos casos cotidianos de estupro, porque esse caso, a revelação tanto da identidade desse agressor quanto do modus operandi, ou seja, da forma com que ele praticava o ato libidinoso, é importante para a ordem pública. Por quê? A partir do momento que eu relato isso na imprensa, eu tenho outras vítimas que vêm falando, olha, aconteceu de forma muito similar comigo. Então, eu já fui procurada por outras mulheres de maneira informal, que assim, não tem certeza absoluta que seja ele, mas doutor, olha, do jeito que ele agiu com a vítima, muito similar
similar com o que aconteceu comigo, eu acredito que seja ele. Então, é uma situação que lembra muito o que aconteceu, né, com o João de Deus, João Teixeira de Faria, né, que começaram denúncias entre algumas mulheres e depois teve aquela amplitude toda que a gente tem acompanhado ultimamente, né? Delegada, o hospital, os responsáveis pela UTI, eles podem ser responsabilizados de alguma forma ou não? Olha, na esfera criminal, para mim eles agiram de maneira muito correta, porque assim que eles tomaram conhecimento, né, eles tomaram as medidas internas dele e nos alguns dias subsequentes eles procuraram a polícia, né? Cerca de uma não haveria semana. conivência de nada? Não haveria. Eles não ocultaram, não tentaram prejudicar as investigações. Pelo contrário, eu achei assim que é diferente do que até muitas pessoas imaginam e nós temos muita dificuldade realmente em vários hospitais, nos prejudicam várias investigações e eles agiram de maneira quase que impecável. Então, na sede criminal, eu acho que o hospital nos ajudou, o hospital não, a empresa terceirizada responsável pela UTI nos ajudou muito, né? Pois é, mas porque assim, só para entender uma questão, que em relação às datas, né, ao fato, ao dia que teria acontecido e à data em que a polícia teria sido comunicada, né? Foram quantos dias, assim, entre o fato e a comunicação à polícia em relação ao que estava acontecendo ali na UTI? Eu não sei precisar com uma precisão, né, milimétrica, assim, cirúrgica, mas eu acredito que foi cerca de uns 5, 6, 7 dias, assim, no máximo foi em uma semana. Então, realmente é o tempo, às vezes, do trâmite administrativo, deles repassarem para o setor jurídico e tudo. Então, eu considerando outros casos similares que às vezes nós temos, eu fiquei muito satisfeita com a atuação do hospital, porque geralmente a gente encontra ao contrário, muita conivência, muita dificuldade da gente obter relatórios médicos, muita dificuldade da gente obter imagens. E pelo contrário, o hospital ele se mostrou indignado com a situação, todos os envolvidos se mostraram bastante comovidos com o fato em si, né? Tanto as pessoas da área da enfermagem quanto da administração demonstraram um repúdio muito grande e uma disposição em realmente procurar a polícia e não dificultar as investigações, porque a gente percebe, na verdade, o que é comum é uma conduta ao contrário disso. Infelizmente, é o que a gente percebe no dia a dia da polícia. Eu queria tocar na questão do comportamento desse rapaz. Havia algum histórico em relação a isso? Porque a esse tipo de ação? Porque a gente ouve falar que ele é um profissional bem colocado ali no mercado dele, na área de enfermagem. Ele estava pai de família, já estava um ano ali. E a gente começa a se perguntar o que leva uma pessoa a praticar esse tipo de ato. Vocês chegaram a ouvir algumas pessoas em relação a isso? Ele tinha algum histórico nesse tipo de comportamento ou não? Nenhum indício? Na verdade, todos que nós ouvimos foram unânimes em dizer que ele não tinha nenhum tipo de comportamento voltado à prática de atos libidinosos. Ninguém nunca percebeu isso. Só que com a minha experiência, principalmente quando a gente pensa em abuso de vulneráveis, nós percebemos que não é um padrão que às vezes a sociedade imagina como um monstro. Muitas vezes o pedófilo, o estuprador, ele é uma pessoa quista socialmente, ele é uma pessoa bem-sucedida no local de trabalho, ele é querido pelos colegas de trabalho, ele é um bom profissional e muitas vezes um bom pai nos outros aspectos que a gente considera como um bom pai. Então a gente não pode ligar uma imagem de uma pessoa adequada socialmente a um abusador, não é isso, né? Agora é claro que, por exemplo, se em processos de admissão para pessoas que vão cuidar de vulneráveis, se fizesse uma avaliação psicológica mais detalhada, com a aplicação de testes, talvez conseguiria limitar um pouco a contratação desse tipo de profissional. Uma dúvida também em relação a esse caso, né? A polícia sabe dizer se esse abuso ele teria sido cometido uma única vez ou ele teria feito mais de uma vez com essa paciente? Em relação a essa paciente, a gente acredita quase que 100% que foi uma única vez, assim, dentro de um contexto de um único dia, pelas imagens e também pelo todo o histórico de afastamento do agressor. Agora, o que a gente realmente está investigando, indagando, é a possibilidade de ele ter praticado com outras vítimas, que é o que está começando a aparecer, como vocês bem mencionaram. Então, tem a possibilidade de existir outras vítimas e isso precisa ser investigado, né? Esses novos relatos, eles precisam de uma apuração maior para a gente poder apontar
né, indicar isso ou excluir realmente que tenha sido ele. Bom, rapidamente, só para a gente concluir, a senhora espera concluir esse inquérito até quando? Eu acredito que até nessa sexta-feira a gente conclua todas as oitivas que ainda se fazem restante. Existem algumas pequenas diligências que faltam. Eu imagino que no final dessa sexta-feira a gente conclui, no máximo, se às vezes alguma resposta de algum ofício, alguma coisa atrasar, no início da semana que vem. E ele deve ser indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 a 15 anos de prisão. Exatamente. Obrigado, viu, doutora? Muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente para tirar essas dúvidas.